Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês e que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, anjo da minha guarda, intercedei por mim. Hoje a Igreja celebra a memória do Papa Paulo VI, canonizado em 2018 pelo Papa Francisco e beatificado antes pelo Papa Bento XVI. Gostava de vos recordar um pouco quem foi este Papa, que não é do meu tempo, morreu, ainda era eu muito novo, mas é um Papa que tem uma importância grande na Igreja em que vivemos. E, infelizmente, muitas vezes é tido em pouca conta e não se quer dar a conhecer aquilo que foi mais marcante, por assim dizer, no seu pontificado, que foi a conclusão do Concílio Vaticano II e a sua aplicação, e uma encíclica, a encíclica Humanae Vitae, que é uma encíclica profética, mas tantas vezes ignorada, desprezada, até contrariada por grande parte dos cristãos, até mesmo pessoas com importância na Igreja. Bom, São Paulo VI foi o Papa número 262. Sucedeu ao Papa João XXIII, também ele canonizado. Foi um intelectual refinado e profundamente espiritual que teve um papel fundamental na conclusão do Concílio Vaticano II e na aplicação das suas reformas. Foi, muitas vezes é conhecido como um Papa do encontro, promoveu o ecumenismo e viajou mais do que qualquer pontífice antes dele. Foi o primeiro Papa a visitar os 5 continentes, esteve em Fátima também e procurou, muitas vezes, a paz em tempos de grande tensão mundial. O seu pontificado esteve marcado por grandes desafios. Ele esteve à frente da Igreja entre os anos de 1963 e 1978, a sua morte, e destacou-se nestes desafios grandes a questão do controle da natalidade, da regulação dos nascimentos, que culminou na publicação da encíclica Humanae Vitae a 25 de julho de 1968. É uma encíclica de pouco se fala. É verdade que estamos num tempo de oração, talvez esta meditação seja um pouco mais doutrinal do que falar com Deus, mas eu não queria também deixar de falar do que é a doutrina da Igreja para os ouvintes dos 10 minutos com Jesus, pois é importante conhecermos e amarmos a doutrina de Deus, porque esse é o caminho que nos conduz ao céu. Esta encíclica, Humanae Vitae, o seu nome em latim significa, em português, sobre a vida humana, foi recebida, como é sabido, com enorme controvérsia. No mundo cada vez mais voltado para soluções tecnológicas e pragmáticas, mesmo no campo da sexualidade e da vida familiar, estávamos em pleno, naquela altura do maio de 1968, aquela revolução sexual, a Humanae Vitae reafirmou a doutrina tradicional da Igreja sobre a dignidade do amor conjugal, a abertura à vida e a inseparabilidade entre os aspectos unitivo e procriativo do ato conjugal. O Papa Paulo VI pediu, antes de escrever esta encíclica, pediu a uma comissão de teólogos e de bispos e de padres que estudassem a sério a questão dos métodos anticonceptivos. Eles estudaram e a proposta que fizeram ao Papa foi no sentido de aprovar, de legitimar o seu uso. O Papa Paulo VI, depois de uma grande oração, é sempre diante de Deus, nós devemos também decidir a nossa vida, com a grande responsabilidade que arcava sobre os seus ombros de conduzir a Igreja como um bom pastor, diante de Deus, e tendo dito posteriormente que foi a altura em que mais fortemente sentiu a presença do Espírito Santo e também ciente das contradições que viriam sobre ele, o Papa, diante daqueles que esperavam que a Igreja evoluísse e aprovasse os métodos contraceptivos artificiais, ele, guiado por uma profunda oração e fidelidade à missão da Igreja, manteve-se firme na verdade do Evangelho, da vida e do amor. E disse que não. Além disso, anteviu, profetizou, e por isso diz que esta encíclica é profética, anteviu com clareza as consequências da banalização da sexualidade e da separação entre amor e fecundidade. E que seriam o enfraquecimento da família, o aumento da infidelidade,
o enorme aumento dos divórcios, que é o que se verificou nas últimas décadas, a objetificação da mulher e a imposição de métodos contraceptivos por parte do Estado e instituições. Além disso, o exercício da sexualidade separada da fecundidade leva à banalização, à busca do prazer em si mesmo e o esquecimento da virtude, ou melhor, da beleza da virtude da pureza, da virtude de castidade, como condição para vermos a Deus, como condição de santidade. A história deu-lhe razão. As previsões da Humanevita revelaram-se proféticas. A desvalorização do dom da vida humana e a ruptura do vínculo entre sexualidade e responsabilidade contribuíram para profundas crises familiares e sociais. A encíclica, no entanto, manteve acesa a luz da verdade sobre o matrimónio como vocação ao amor total, fiel e fecundo, à doação dos esposos como caminho de santidade. Hoje, mais do que nunca, a Humanevita é reconhecida como a salvaguarda da santidade da família. Não sei se recordam do magistério do Papa São João Paulo II, com dezenas e dezenas de catequeses sobre a teologia do corpo, que aprofunda também toda esta questão da sexualidade humana. A proposta da Igreja, ao invés de uma imposição moralista, é uma proposta de liberdade e de fidelidade à vocação do amor na sua plenitude. São João Paulo II, Bento XVI, depois o Papa Francisco, reafirmaram com vigor o seu ensinamento, mostrando que a Igreja, longe de ser retrógrada, de estar atrasada, oferece ao mundo e aos cristãos um caminho de esperança e de verdadeira realização para os esposos, caminho de santidade. O testemunho deste grande Papa recorda-nos que a verdade nem sempre é clamada no momento em que é proclamada, mas permanece sempre como uma rocha firme sobre a qual se edifica a civilização do amor. Na primeira leitura da missa de hoje também se fala de que Paulo teve muita oposição à sua pregação. Diz os Atos dos Apóstolos que, perante a oposição e blasfémias deles, sacudiu as vestes e declarou-lhes: o vosso sangue recaia sobre as vossas cabeças. Eu não sou responsável por isso. A partir de agora vou dirigir-me aos gentios. Teve grande oposição, mas continuou a anunciar o Evangelho de Deus. São João diz também no Evangelho: em verdade vos digo, chorareis e lamentar-vos-eis, enquanto o mundo se alegrará. Estareis tristes, mas a vossa tristeza converter-se-á em alegria. É verdade. Às vezes é difícil anunciar a verdadeira fé. Muitas vezes parece algo que nós não entendemos. Outras vezes temos que chorar, por assim dizer, porque muitos, se calhar agora, alguns ao ouvir esta meditação vão dizer que exagero, já ninguém pensa assim. Pois isto é o que está no Catecismo da Igreja Católica, o que foi anunciado pelo Papa Paulo VI e pelos Papas sucessivos, que importa conhecer, às vezes não com superficialidade, mas ler os documentos da Igreja e tentar perceber as razões pelas quais a Igreja ensina esta verdade tão bonita sobre o amor humano e também exigente, porque o cristianismo é exigente, é caminho de santidade, é pegar na cruz todos os dias. O Papa dizia na encíclica, no ponto 14, em conformidade com estes pontos essenciais da visão humana e cristã do matrimónio, devemos, uma vez mais, declarar que é absolutamente excluir como via legítima para a regulação dos nascimentos a interrupção direta do processo degenerativo já iniciado. O aborto, portanto, e sobretudo o aborto querido diretamente e procurado, mesmo por razões terapêuticas. É de excluir de igual modo como o magistério da Igreja repetidamente declarou a esterilização direta, quer perpétua, quer temporária, tanto do homem como da mulher. E ainda de excluir toda a ação que, ou em previsão do ato conjugal ou durante a sua realização, ou também durante o desenvolvimento das suas consequências naturais, se proponha como fim ou como meio de tornar impossível a procriação. E, ao mesmo tempo, a Igreja declara que é lícito o recurso aos meios terapêuticos naturais, que é diferente a recurso aos períodos infecundos, quando existem motivos sérios. Não é agora o momento de desenvolver estes aspectos, que eu, aliás, vou deixar na aplicação,
um parágrafo mais comprido da encíclica Humanae Vitae. Mas é agora um momento, se calhar, de pensarmos que a nossa fé requer da nossa parte uma adesão total, exigente, o perguntar-nos das razões pelas quais a Igreja anuncia a verdade, mesmo quando nos custa ouvir, e pedir na nossa oração: Senhor, converte-me. Senhor, abre o meu coração à verdade. Jesus, ajuda-me a seguir os teus ensinamentos, mesmo quando me custe, mesmo quando custe. Senhor, se calhar eu agora tenho que chorar e lamentar, como diz o Evangelho, mas depois vou-me alegrar na fidelidade, na santidade, no céu. Jesus, ajuda-me. Vamos pedir a Nossa Senhora que nos ajude a ser puros e fiéis, a seguir o Evangelho, a seguir sempre o Evangelho, mesmo quando nos custa entendê-lo, mas, ao mesmo tempo, a fazer este fino propósito de tentar, ao menos, perceber as razões do magistério da Igreja. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, anjo da minha guarda, intercedei por mim.